ontem também é dia de estreia na nossa Semana DIP. Eu quero chamar o nosso irmão Emerson para cá. Quero que você aplaude ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Ele está tenso, ele está nervoso, mas é assim que é bom. Porque é assim que nós dependemos do Senhor. Quando nós achamos que é na nossa força, que é do nosso jeito, realmente podemos até fazer, mas não é exatamente como o Senhor deseja que seja. Queria que você estendesse sua mão para cá. Vamos orar pelo Emerson. Pai, no nome de Jesus, nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o resgatou das trevas, o trouxe para a sua maravilhosa luz, e o Senhor tem feito dele um porta-voz do Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje aprove ao Senhor escolhê-lo para ministrar ao nosso coração. E nós queremos pedir nessa hora, em nome de Jesus, que seja não Emerson, mas que seja o Senhor através dele. Em nome de Jesus, Pai, que o meditar do seu coração e o proferir dos seus lábios sejam agradáveis a Ti. Ó Deus, usa o Teu Filho poderosamente para ministrar o nosso coração e trazer direções da Tua parte para a nossa vida como igreja. Nós Te oramos assim, Pai, agradecidos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor, e a igreja diz amém. Graça e paz. Amém. Amém. Glória a Deus. O meu não é tablet, não. O meu é o papelzinho. Os pregadores modernos. Bem, eu já preguei em algumas igrejas, já preguei em alguns lugares, mas essa noite ela é mais especial para mim. Pelo fato de ser uma semana profética da igreja que eu faço parte, da igreja que eu amo, da igreja que Jesus me alcançou. Então, me preparei bastante, mas conto 100% com o Espírito Santo nessa noite. Então, eu queria dizer que esses dias, a gente tem escutado sobre viver o novo de Deus, viver ao olhar do Senhor. A gente tem ouvido falar sobre crescimento. A gente vai ouvir muito ainda mais durante a semana. Mas o que Deus falou para mim é que tudo isso, para a gente viver, é necessária obediência. A gente não vai viver nada disso se a gente não for obediente ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbio, capítulo 3, versículo 1. Obrigado. Provérbios 3:1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Lá em João no capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer também: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que esse texto tem em comum, esses dois versículos? Ele fala sobre guardar os mandamentos. Guardar tem nesse conceito aqui o conceito de obedecer os mandamentos. E é interessante porque você não pratica aquilo que você não entende, não é verdade? Primeiro você tem que entender, depois você vai praticar. Mas o ser humano muitas vezes ele acha que porque ouviu, porque leu, porque alguém falou, ele acha que sabe fazer. Então eu vou, didaticamente falando, os educadores eles comprovam que você só aprende aquilo que você realiza, aquilo que você faz, aquilo que você vive. Então assim, para a gente dizer que a gente vive a obediência, a gente tem que praticar a obediência, É por isso que Tiago fala lá que não basta apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes. Eu vou trazer uma ilustração de andar de bicicleta.
Quem aqui não sabe andar de bicicleta? Levanta a mão aí. Quem não sabe andar de bicicleta? Quem nunca andou de bicicleta? Então, se eu disser para você que nunca andou de bicicleta, que é muito simples, é só você sentar na bicicleta, segurar a mão no guidão e pedalar. Você vai saber fazer? Sim ou não? Acho que não, né? É difícil para quem está fazendo a primeira vez, né? Vocês vão entender o porquê disso. Para a gente andar de bicicleta, geralmente começa como? Começa alguém segurando, papai e mamãe ali, né? Pequenininho. Vai segurando, você vai pedalando. E às vezes você cai, não cai? Aí você levanta. Vai lá, pedala de novo. Persevera até você aprender. Obedecer ao Senhor é mais ou menos isso. Você tem que praticar. Não basta só eu chegar aqui na frente e dizer que você precisa obedecer ao Senhor. Porque se você não praticar, nada vai mudar na sua vida. O reino de Deus, ele é tomado à força. Então você tem que se esforçar para alcançar a obediência. A obediência, ela não é fácil de alcançar. Hoje a gente vai aprender um pouco, alguns conceitos de obediência. E lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, a palavra de Deus diz assim: prestais, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes os meus mandamentos, Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não obedecerdes os mandamentos de Yahvé, vosso Deus. Então, Deus fala em Deuteronômio que se a gente obedece, a gente recebe o quê? Bênçãos. E se a gente desobedece, maldição. Então cabe a mim dizer, e eu creio que vocês vão concordar comigo, que a gente escolhe receber bênção ou maldição, amém? A gente escolhe. Concordam comigo que a gente escolhe? Então, se a gente escolhe, obedecer é uma escolha. Então, vou fazer uma pergunta aqui para minha irmã Júlia. Júlia, você acha que tem obedecido ao Senhor? Tem sido obediente ao Senhor? Amém? Amém. Júlia tem sido obediente ao Senhor. Esses dias eu estava vindo para cá, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor lá no carro. E de repente, a gente não estava, eu e minha esposa, a gente não estava falando do nome de Júlia, ou sequer a gente estava comentando alguma coisa sobre louvor. Mas veio muito forte no meu coração, Deus falou comigo. E Deus falou para mim assim: olha, você vai chegar lá em Júlia, você vai abençoar a vida dela. E eu, meu Deus, como é isso? Você vai dizer para ela treinar, para ela se preparar, e você vai abençoar a gravação das músicas dela numa gravadora. E eu disse: meu Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. E quando eu cheguei aqui, assim que eu encontrei ela ali, eu disse: ó, eu quero falar contigo depois. Mas Júlia é ansiosa, né? E Júlia me chamou ali e fez: eu tô com isso na cabeça. A verdade é que eu não ia orar e pedir ao Senhor mais nenhuma resposta, porque Deus já tinha me falado. Cabia a mim o quê? Obedecer. E eu fui lá e falei a ela: ó, só depende de você agora. Você não pode mais culpar lá na frente de Deus se as coisas derem errado. Agora eu vou dizer a você: eu não abençoei Júlia porque Júlia é filha do pastor ou da pastora. Essa bênção de Deus para Júlia certamente é pela obediência dela. Ela recebeu a bênção porque ela tem sido obediente à voz do Senhor. Muitas vezes a gente vai culpando ao Senhor, culpando tudo, está dando errado na nossa vida, quando na verdade a gente mesmo tem sido desobediente. Em tantas áreas da nossa vida a gente tem sido obediente. E a gente entendendo que a gente escolhe receber bênção, o que nos falta e o que nos resta é obedecer. Então, eu vou trazer aqui que eu nomeei como 3 critérios de obediência, que a gente vai chamar de obediência dos 3 Is, que significa obediência imediata, obediência interna e obediência inteira. A que Deus me fez ter com Júlia foi qual obediência? A imediata. Eu não hesitei, eu simplesmente fui lá e obedeci. Agora tem uma frase, tome nota dessa frase que ela é muito bacana. A obediência imediata precede o milagre. Precede o milagre.
Lá em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 2, Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem a Abraão. E Deus fala assim, a Bíblia fala, então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes, e eu te indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Qual foi a obediência de Abraão? A imediata. Qual foi o resultado o milagre? Abraão, ele obedeceu imediatamente, ele não retrogou. Talvez, porque a gente não tem vivido o extraordinário de Deus? Porque esse tipo de obediência aqui são para poucos. É uma obediência que ela transcende, sabe, a nossa razão. Porque certamente se Deus pedir o seu filho, nosso filho, a gente não vai ter essa mesma atitude de Abraão. Mas graças a Deus que Deus não pede, amém? Porque Ele sabe até onde a gente pode chegar. Mas ainda assim, essa obediência aqui, se você hoje deseja um milagre na sua vida, ou você precisa de um milagre, né, uma provisão do Senhor, tente ser um obediente imediato. Tente obedecer imediatamente ao Senhor, porque Deus fala o tempo todo com a gente, durante todo o ano, durante todos os dias. Todo dia nós escutamos a voz do Senhor. Não tem um cristão aqui que não escute a voz do Senhor todos os dias. Eu, com todos os meus defeitos, escuto. Deus fala o tempo todo. Então, o que Deus espera de nós é obediência à sua palavra. Não é fácil, mas ela tem que ser vivida. E saibam que quando nós escolhermos ser obedientes, as bênçãos virão. As bênçãos virão. Porque isso é bíblico, gente. Isso não é... Emerson não está aqui pregando evangelho de prosperidade, não. Isso é a palavra do Senhor. Ele fala isso. Só que sabe qual é o mal da humanidade? É a desobediência. Desde o Éden. E a gente vem carregando isso, ó. Mas a gente quer o melhor, a gente quer uma vida extraordinária. Senhor, porque tanta coisa acontece comigo? Porque tudo acontece comigo. Olhe para a sua vida. Veja se você está sendo de fato obediente ao Senhor. Quem é que você é quando ninguém está vendo? Mas como nosso meu irmão Tiago, né? Deus está vendo tudo. Deus está vendo sua desobediência. Deus, Ele está sempre de olho. E desobediência tardia, obediência tardia também é desobediência. Aqui ainda não é o lugar que a gente deve estar, talvez. Talvez Deus esteja preparando um local. E talvez a gente até fique aqui. Mas o fato da gente estar aqui foi pela obediência do nosso pastor, amém? Mas talvez se o nosso pastor tivesse obedecido há 2 anos atrás, alguns milagres teriam acontecido. As coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, glória a Deus que Deus falou tão, né, com ele, que ele fez, não, agora não dá mais não. Mas, ó, a gente olha para o nosso pastor e é homem de Deus. E com ele foi difícil. Com a gente não seria? Você deixar tudo aquilo ali para trás, do tanto que lutou, que construiu. Talvez eu nem largasse o osso. Às vezes vai só mentir aqui com a polícia, meu amigo. Essa é a verdade. Mas quanto no nosso dia a dia Deus não fala e a gente não obedece? Às vezes em coisas simples. Às vezes Deus pede para você orar e você vai assistir uma série. Às vezes Deus pede para você fazer tal coisa e você faz outra. São coisas simples, mas é desobediência. E a gente vai entender depois o resultado da desobediência. A segunda é a interna. É a que a gente faz com um coração alegre. É que a gente obedece com alegria. Eu vou citar aqui a carta de Paulo, Filipenses 4:1, quando ele escreve que não vos declaro isso por
por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Eu me lembro que um dia eu estava no Uber e o cara também era cristão e a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus. Eu disse: irmão, é tão difícil ser cristão, irmão. Eu não sei como é que eu entrei nesse negócio. Porque pense num negócio difícil, bicho, você obedecer esses mandamentos de Deus e você é todo dia uma peleja, uma dificuldade. Aí o irmão falou assim para mim: irmão, os mandamentos de Deus não são pesados. Eu disse: que lindo, Senhor, obrigado, Pai. A gente deve se alegrar, irmão, em viver isso, essas provações, essas dificuldades. A gente deve se alegrar, irmão. Eu disse: tá bom, irmão, já entendi. Glória a Deus. Não cheguei no trabalho arrasado. Eu disse: eu sou um cristão horrível. Acho que Deus olha para mim e fala: meu filho, você não tem aprendido nada. O fato é que para mim estava se tornando um peso. De verdade, eu senti uma dificuldade muito grande em obedecer às coisas do Senhor. Porque eu era meio debandado para o mundo. Quando eu conheci Cristo, foi uma mudança muito radical. Até hoje, irmão, quando eu passo perto de um barzinho, que eu vejo o pessoal se divertindo assim, eu estou repreendido, Senhor. Porque eu olho, eu sei que aquilo não é um ambiente para minha imagem, não é um ambiente para a minha vida. Só que se alegrar em meio a dificuldades é ainda mais difícil. Porque quando as coisas estão indo bem, é até fácil se alegrar. Mas ser obediente nas dificuldades. Sabe o que é que eu fazia muitas vezes na coisa ruim, quando estava tudo dando errado? Eu botava logo a culpa em Deus. Eu estava vendo, Senhor, você não está vendo em mim, não? Eu aqui sofrendo isso tudo, o que é que eu estou fazendo de errado? Meu amigo, aí eu começava a ficar revoltadinho. Era, sabe quando você está assim: eu não vou nem ler a Bíblia hoje que eu estou com raiva. Estou com raiva de quem, irmão? De mim mesmo. É porque eu sou meu pior inimigo. E eu tinha muita dificuldade em me alegrar com circunstâncias difíceis. Eu acho que vocês também têm. Imagina você... eu perdi um bebê, minha esposa estava grávida. Eu fiquei muito triste, muito arrasado. Foi um momento difícil para minha família. Você está ali feliz, contemplando. Eu sempre quis entender o que é que Paulo... Paulo, tu descobriu alguma coisa, tu tem que me mostrar. Mas eu sei o que é. É a salvação, irmão. Eu sei que a alegria de Paulo sempre foi... não é aqui não, nas coisas terrenas não. Sempre foi lá, para onde ele vai, para onde nós vamos. Esse é o motivo de alegria, esse é o motivo de sermos obedientes com alegria. Mas parece que qualquer dificuldade a gente cai, chora e tudo acabou e não tem mais jeito. Quando Deus fala assim, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Paulo está simplesmente vivendo aquilo que Jesus falou. Tereis aflições, irmão, vocês terão aflições. As bênçãos que vão recair da obediência não vai tirar as aflições. As aflições existirão. Esse ano que passou, 2020, foi um ano de maturidade. Eu sei que não foi difícil só para mim. Crescer dói. Eu sei que machucou muita gente. Eu sei que doeu para muitos. Mas a gente passou. Em algum momento eu pensei em desistir. Mas eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Porque é aqui que Ele quer que eu esteja. Então, quando a gente pensar nessas situações difíceis, a gente tem que começar a olhar para a eternidade. Veio uma situação difícil na sua vida, olhe para a eternidade. Olhe para a salvação. Porque isso aqui não é nada comparado àquilo que Deus preparou para você. A Epístola de Filipenses, Paulo apresenta uma perspectiva profunda sobre a igreja, particularmente num contexto de sofrimento. E ele diz assim: mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso, seja por motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito Santo.
Meu irmão, Paulo estava preso, nesse momento aqui, Paulo estava preso. Ele foi preso 2 vezes. Paulo sofreu muito, ele foi açoitado, ele foi machucado, ele foi maltratado, ele morreu por Jesus, ele foi até o fim por Jesus. E mesmo assim ele dizia: alegre-me no Senhor. E se for para pregar o evangelho, seja lá como estiverem pregando, eu estou feliz, porque o nome de Jesus está sendo glorificado, está sendo falado. Olha a alegria de Paulo, meus irmãos. Era pelo nome de Jesus que está sendo pregado. O cara estava no presídio. Talvez fosse eu, se fosse a gente estava murmurando: Deus, abre essa prisão aqui para eu fugir daqui, eu quero sair daqui, eu não aguento mais esse sofrimento. A gente não viveu 10% do que o apóstolo Paulo viveu em sofrimento. 10%. E mesmo assim, a gente não consegue ser tão feliz. Então, esse ano, como o ano é profético, eu declaro para a nossa vida como igreja, que a gente não só vai ser pessoas que obedecem de imediato, mas a gente também vai ser pessoas que obedecem com alegria, amém? Pessoas que obedecem com alegria no coração, não é porque o meu pastor pediu, é porque eu estou aqui para servir, eu estou aqui para servir o Senhor. E engraçado que quem falou disso também foi o Tiago, né? Sobre servir o Senhor com alegria. Servir com alegria. Você vê que Deus quer isso aqui, irmão. Quer serviço com alegria, quer obediência com alegria. Por último, não menos importante, é a alegria, é a obediência inteira. Esse, só uma pessoa conseguiu. Isso não quer dizer que não é para a gente tentar. Obediência inteira a quem realmente viveu ela completamente foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Da hora que ele chegou até a hora que ele foi embora, ele obedeceu ao Senhor em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Até quando ele titubeou no Getsêmani, ele falou: mas que seja feita a tua vontade. Irmão, o que falta para a gente é isso. Seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de fazer a minha. A minha geralmente dá sempre errado. Mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E se a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e obedecer traz bênçãos, mas por que a gente continua desobedecendo? Será que é tão difícil a gente viver em obediência ao Senhor? Deus não faz isso. Mas Senhor, só um pouquinho, vou fazer só essa vez, vou fazer só hoje. O que Deus quer para a gente é obediência, irmão. Para a gente viver o extraordinário de Deus, é necessário ser obediente. Deus está falando o tempo todo. A voz de Deus, a gente reconhece quando Deus fala com a gente, mas a gente de fato precisa viver essa voz de Deus. A gente precisa viver em obediência ao Senhor, porque existe algo que acontece na desobediência. Muitas vezes eu já ouvi Deus falar para mim: eu ainda não fiz isso pela sua desobediência. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. De eu fazer um pedido ao Senhor e eu escutar Ele dizer: eu não fiz porque você tem sido desobediente. Isso é muito forte, porque era o que eu mais queria, mas porque eu não consegui. Que faltou obediência da minha parte. A desobediência é interessante porque Deus, ele exige 100% de obediência. Ele não quer 90%. E eu achei... Você pode até achar que Deus é esse, é o Deus justo. Porque se você for 100%, meu amigo, se prepara para receber bênção. Mas também, se você falhar, se prepare para pagar o seu preço. Porque o pecado e a desobediência têm um preço. Vocês conhecem a história de Saul, né? Saul, ele foi ungido por Samuel por uma ordenança de Deus. E Deus tinha um plano maravilhoso para Saul. E até foi um reinado
extraordinário. Ele não perdia uma batalha, meu irmão, Saul. Saul tinha de tudo, o reinado dele tinha de tudo. Até que Deus dá mais uma ordem a Saul, através de Samuel. Diz, vai lá e mata todos os amalequitas. Todos, sem exceção, recém-nascido, bezerro, ovelha, o que tiver boi, os líderes dele, mata todo mundo. Aí Saul vai lá, e eu fiquei intrigado com isso, porque a intenção de Saul nem foi tão ruim. Saul vai lá e mata quase todo mundo. Mas Deus mandou matar todos. Mas ele trouxe uma ovelhinha gordinha, um boizinho gordinho, e trouxe o líder deles. E aí eu pensei, foi para fazer um churrasco. Só pode, né? Mas não, meu irmão. Sabe qual foi a intenção de Saul? Samuel vai lá falar com Saul e diz assim: homem, no linguajar nordestino, por que tu fizesse isso, homem? Eu não disse, Deus não mandou tu matar todo mundo. Ele fez, não, mas eu trouxe para Deus, para sacrificar para o teu Deus. Meu amigo, quando eu olhei aquilo ali, eu pensei que era para o churrasco, mas ele trouxe para Deus. Mas Deus, não foi a ordem de Deus aquela. Ele foi 100% obediente. Ele pode ter sido 99%, mas faltou 1%. E o que é que aconteceu com Saul dali em diante? Meu amigo, eu não queria viver o que aquele homem viveu, não. Aí eu fiquei pensando, Deus, se o bicho errou num boizinho e numa ovelhinha que trouxe, e o Senhor foi aquilo, meu Deus do céu, tenha misericórdia da minha vida, porque eu tenho sido desobediente ao Senhor muitas vezes. Mas imagina você, o detalhe da desobediência, o que é que ele não perdeu. E aí a gente fez, né, a gente brincou que a gente está saindo daquela igreja, daquele templo e vindo para esse. A gente fez aquela brincadeira, né, de ir até Canaã, né. Teve um homem que era para chegar em Canaã também. Moisés tinha promessa, não tinha promessa? Ele foi o escolhido para levar o povo para Canaã. Mas o povo começou a reclamar. Olha, não escuto muita voz do povo, não. Basta o homem obedecer primeiramente a Deus. O povo começou a reclamar e Moisés estava ficando estressado com o povo reclamando. Antes que a gente tivesse ficado lá, não tem nem água aqui. Aquele povo que está andando com a gente, mas reclama só, bicho, que dá vontade de ter deixado em casa. Fica em casa, né? Vai para um buzeiro, aí mosquito que só vai-te embora para casa. Hein? Mas estava com aquele povo, sabe? E ele estava retado. Aí ele se juntou com o Arão e fez, vamos falar com Deus. Aí foram lá, conversar com o papai. E Deus falou assim, ó Moisés, eu vou botar uma pedra ali, uma rocha, junta todo mundo, tu fala com a rocha e libera água para esse povo tudo. Ele foi. Eu acho que ele ouviu alguém gritar, tá fazendo o que aí, abestalhado? Aí a única coisa que ele ficou chateado, ele meteu a porrada na rocha. A água saiu, amém? Porque Deus queria matar a sede do povo e Deus fez. Mas meu amigo, o homem foi proibido de entrar porque quebrou a rocha. Vocês acreditam nisso? Vocês estão tendo uma noção da dimensão da desobediência? Era Moisés, gente. Era a saúde de Deus. Não era Emerson, não. Por isso que eu peço misericórdia. Então, entendam de uma vez por todas. A gente escolhe receber bênção e receber maldição. E eu espero que esse ano a gente possa ser muito mais obediente. Que a gente possa ter esses 3 níveis de obediência. Ah, só Jesus conseguiu ser obediente até o final. Vamos começar a partir de hoje. Vamos começar a ser inteiramente obediente ao Senhor a partir de hoje. Vamos ver o resultado disso. Vamos ver o que acontece. Eu creio que a gente tem muito para conquistar. Deus, Ele quer levantar novos Moisés, novos Abraão, novos... Sabe por quê, gente? Aqueles homens de Deus aqui, ainda existem hoje aqui, amém? Esses homens de Deus existem. Mas o que está faltando é a gente viver isso aqui, ó, de verdade. Viver com coração, viver com alegria. Viver porque Ele já me salvou. Eu sou completamente grato a Ele por isso. Então que em 2025 a gente possa contemplar a graça e as bênçãos do Senhor pela nossa obediência. Amém? Amém. Então é isso. Eu vou fazer que nem Magal, que o louvor vem aqui em cima, né, Magal? Eu gostei disso aí, Magal. Ministério de louvor, por favor.